Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais o acompanhamento mensal. Vamos falar sobre o Gari 11 ou Galg, né? Que virou Gari. Pessoal, esse fundo é muito curioso porque acho que é um dos vídeos, acho que agora eu não lembro se foi o primeiro vídeo que eu fiz dele, que é um dos vídeos que tem mais acesso aqui no meu canal. Foi um momento onde ele virou Galg, virou pra Gari, muitas pessoas foram pegas de surpresa. E aí eu fiz o vídeo explicando, e até porque esse fundo imobiliário, eu não ia fazer o acompanhamento mensal dele. Acho que foi um inscrito aqui no canal, ou foi um membro lá do grupo do WhatsApp, né? Que pediu, e aí eu acabei fazendo e gostei, e tô gostando muito desse fundo. Ainda não tem carteira, até porque eu quero esperar mais, ver como é que vai ser o trabalho dessa nova administração, desse novo fundo, né? Porque ele virou um fundo de logística para um de renda urbana, e eu quero continuar acompanhando esse fundo, mas assim, só tem coisa boa acontecendo. Vocês vão ver esse relatório, quem ainda não pôde analisar o último relatório, esse agora de março a gente vai fazer junto. Que relatório gerencial? Quem dera os fundos imobiliários seguissem essa mesma lógica. Tem alguns pontinhos de melhoria que ainda eu espero que isso venha para os próximos. Mas assim, que relatório? Falando nele, vamos falar um pouquinho sobre ele. Então, relatório agora de março, né? O nosso querido Gari, como vocês podem ver, é o Galg, antigo Galg. Então, até porque era um dos compromissos da mudança para o Daicoval, né, para a administração do Daicoval, a mudança no relatório gerencial. E eles começaram a fazer e tá muito bom. Tem tanto é que, se vocês observarem aqui, tem 49 páginas do relatório, porque tem um apêndice sobre as novas aquisições, que é basicamente grande parte do relatório. Eles até colocam, né, que tem a carteira adquirida, os 29 ativos e Gari na fila do pão. Quiseram ser inovadores, né? Então vamos lá. Essa primeira parte aqui, pessoal, que é a tese de investimento, eu não vou pegar muito nela, porque isso aqui eu venho falando basicamente todos os vídeos, né? Que é a decisão da mudança de estratégia do fundo, que é passar de um fundo de logística para um fundo de renda urbana, a mudança do ticker, né, a mudança do nome de Gari, de Galg para Gari, a quinta emissão, que captou 600 milhões, se eu não me engano, 625 milhões, né? Para a compra dos ativos, a mudança da administradora para o banco da Ecoval, e eles até colocam um histórico aqui de como que foi essa mudança todos os meses, né? Eles sempre deixavam clarinho aqui um mês que não tinha acontecido as coisas, né? Teve a convocação da GE, a conclusão da GE, alteração do ticker, a tese, né? A primeira tese da emissão, e atualmente estamos na finalização da aquisição dos ativos da quinta emissão. Beleza? Então vamos lá. Então aqui ele pagou 0,08 por cota, quase 0,9, né? Quase 9 centavos. Uma das mudanças que assim, foi muito importante, que com a mudança da administradora, eles propuseram a redução da taxa de administração. Então eles colocam aqui que a taxa de redução está sendo aplicada, ainda cobra a taxa de performance, provavelmente isso não vai mudar, mas vamos ver se ele vai entregar tudo que ele promete, e já vem entregando, tá? Isso é um ponto importante de chamar a atenção. Então o patrimônio agora de 1,1 bi, 9,16 o patrimônio por cota. Depois a gente tem essa parte, a gente já vai falar um pouco sobre isso aqui também. Ele tem atualmente 4 ativos, mas está em diligência de compra de 21 novos imóveis. É muita coisa, né? Uma compra muito grande de uma vez só, aumentando muito a ABL. Vacância zero atualmente. Obviamente, na hora que entrar esses imóveis, tem imóvel com algum pouco de vacância, mas atualmente a vacância é zero, que também é um ponto interessante. Quase 5 milhões de liquidez por dia, uma liquidez muito alta. Bom, aqui a parte de comentários, eles colocam aqui, ó, o portfólio original dos ativos logísticos do fundo se manteve inalterado, não teve nenhuma alteração. Obviamente, eles, há 2 meses atrás, eles venderam o BRF Salvador, eles tinham 5 imóveis, passaram a ter 4, os contratos estão adimplentes e saudáveis, e conforme esse fato relevante, que a gente, na verdade, o fato relevante a gente falou mês passado, que foi
Na verdade, o fato relevante que eu vou mostrar agora é a prévia operacional que eu mostrei mês passado. Esse fato relevante aqui, que foi em função da quinta emissão, a compra de 21 imóveis, no total de 843 milhões, sendo 20 imóveis de renda urbana e um de logística. É o que está transformando o fundo em um baita de um fundo de renda urbana. Então eles colocam aqui, a precificação considera um cap rate de 8% na parte logística, e 8% na parte de renda urbana e 10% na parte de logística. Lembrando, pessoal, sempre que na compra, cap rate tem que ser o mais alto, na venda ele é mais baixo. Então eles colocam aqui que, considerando as receitas vigentes na data da assinatura da proposta. Então, pessoal, estamos aqui os imóveis, né? Inclusive, um dos imóveis, eu até cheguei a comentar isso no pipeline, né? Agora eu não lembro que vídeo que foi, se foi o anterior, mês passado ou mês retrasado, que esse aqui imóvel, ele era do fundo e ele está recomprando, a gente ainda não teve justificativa para tal. Mas vejam, pessoal, Grupo Mateus, né? Para quem acompanhou o TRFX, Grupo Pão de Açúcar, então ele está transformando o fundo em um fundo de renda urbana, como a gente já sabe. Então aqui, então eles colocam, foram afirmado um memorando de aquisição para a carteira de 29 ativos, 843 milhões de reais, 140 mil metros de ABL. Falando sobre os devedores, né, que é inclusive o do Grupo Mateus, lá do Nordeste, a terceira maior varejista alimentícia do Brasil. Então, a liquidação desse portfólio se deu ao longo de abril, então a gente já, esse relatório é referente a março, mas já está liquidado esse portfólio, então provavelmente mês que vem a gente já vai ter as incorporações desses imóveis no patrimônio do fundo. E aí tem um apêndice aqui que a gente vai falar sobre cada um dos imóveis. Obviamente eu não vou passar todos por todos, mas tem um ponto, vou falar bastante sobre isso. Então, mais um mês que eles aumentaram o rendimento, né? Eles colocam da impressão, né? Assim, coloca essa escadinha aqui, mas se a gente for ver, aumentou o centésimo, né? De 0,86, 0,086 para 0,087. Dá a impressão que é uma baita do aumento, mas considerando que é um fundo base 10, é um aumento considerável. Então, falando sobre a aquisição em si, ó, essa aquisição tem o principal marco de mudar o fundo para um fundo híbrido, sendo 50% logístico e 50% em renda urbana, tanto na BL quanto na receita. Aí vocês podem falar, pô, Eric, ele tem 4 imóveis já logísticos, está comprando mais um, vai ficar com 5, e 20 imóveis de renda urbana. É porque os imóveis de logística são muito maiores, né, pessoal? Então, em termos de área, um imóvel de logística corresponde a praticamente 4 imóveis. Desculpa. 4 imóveis de renda urbana. Então, assim, em termos de número de imóveis, obviamente ele fica com um número maior de renda urbana, mas em termos de área e receita, fica 50%. 100% de contratos atípicos e o maior VOLT do IFIX. VOLT é a receita ponderada pelo o quanto que ele tem de receita pelo prazo dos contratos. Então, e o outro ponto que é muito interessante é que o portfólio também ele tem uma possibilidade de venda, de ganho de capital, de reciclagem, porque eles, inclusive isso eu comentei no relatório passado, que tem, se eu não me engano, 3 imóveis dessa leva de 21 que já tem proposta de compra e se eu não me engano já está praticamente acertada, e são propostas de compra mais rentáveis do que ele está pagando, então ele já vai destravar lucro sem basicamente os imóveis terem entrado para o portfólio. Isso é muito bacana. Inclusive eles colocam aqui, ó, trabalhamos agora no plano estratégico como maximizar o lucro a ser gerado no fundo nessas vendas a partir de 2 variáveis. Venda com cap rate menor do que a aquisição, aí ó, aqui eles estão deixando bem claro aquilo que eu venho sempre falando. Quando a venda, o cap rate menor, compra, cap rate maior. E a realização de venda em momentos em que o patamar de aluguel das lojas esteja mais encorpado, em razão da correção anual do IPCA estabelecida nos contratos atípicos de locação. A partir desse plano, estabeleceremos o cronograma das primeiras lojas a serem vendidas. Então, não tem nada certo ainda. O que está certo eles estão comprando 21 imóveis. Porém, já existem 3, como eu falei no relatório passado, 3 que já estão basicamente vendidos, né? Ainda não, obviamente eles ainda não anunciaram, mas a ideia não é ficar com todo esse portfólio. O que eu acho bem bacana, né? Ainda mais se tiver proposta boa, tem que vender mesmo.
E aqui, pessoal, sobre a questão de estrutura, né, da parte de recalibragem que eles colocam do guidance de dividendos, o GARI possui mais de 760 milhões de disponibilidade, obviamente, que ainda tem essa questão das compras, né, e o caixa, o caixa aplicado em compromissadas e as parcelas a receber da venda do BRFS Salvador. O ingresso dos novos ativos se dará pela aquisição da integralidade das cotas de um fundo exclusivo que detém todos esses imóveis. Então, pelo que ele está dando a entender nessa compra, ele não vai comprar os imóveis diretamente, ele vai comprar as cotas dos fundos que gerem esse imóvel, e aí tem a questão da própria do ITBI, né, que a gente já viu muito, a gente tá meio craque nisso quando na estrutura do PVBI, né, então eles estão comprando sem precisar pagar o imóvel diretamente. Só que aí tem um ponto, né, quando eles venderem quando eles venderem as cotas, né, desse fundo, eles têm imposto de renda. Que eles colocam, a estrutura estabelecida para aquisição prevê o consumo parcelado de aproximadamente 500 milhões de disponibilidades, lembrando que a emissão foi 625, sendo que aproximadamente 80% desse montante será dado pela quitação antecipada de obrigações assumidas por esse fundo imobiliário que é detentor desses imóveis. Os CRIs emitidos sobre os contratos a tipos de locação, no mesmo perfil de alavancagem responsável casada que o Guardian notariamente trabalha. Lembrando, pessoal, como é que é a alavancagem hoje do GARI? Ele compra um imóvel e esse imóvel ele compra não diretamente, ele faz um CRI para comprar esse imóvel. E aí ele fica com a dívida do CRI. Só que o pagamento da parcela desse CRI é o mesmo valor do aluguel que ele recebe. Então, o aluguel paga o financiamento, o financiamento, né? O próprio CRI, e o imóvel no final acaba sendo do fundo. Então, por isso que é uma operação de menos risco que a gente tem nesse processo. Ele coloca que o cronograma dessas quitações será iniciada a partir da definição das primeiras lojas a serem vendidas e dos próximos cortes da Selic que impactam a taxa de juros, porque basicamente todas as compromissadas, a alavancagem dos CRIs é CDI. Beleza? Que mais aqui? E eles colocam aqui que mesmo sem considerar qualquer venda de loja, após cumpridas as obrigações pela aquisição do portfólio, o GARI 11 ainda possuirá disponibilidades de aproximadamente 263 milhões para o cumprimento de quase 7 anos das suas obrigações de amortização. Então, pessoal, muito bacana isso, né? Assim, o fundo... esse é o exemplo clássico de pivotagem de gestão. Tá desempenhando um papel muito bacana. Aqui eles até colocam do ajuste do valor patrimonial, né, que eles colocam que teve um descasamento por causa da conclusão da venda, por isso que eles colocaram aquele pontozinho de para chamar atenção no valor patrimonial. Aqui eles colocam quem é o GARI na fila do pão. Aí eles fazem alguns comparativos, né, eles até fizeram um estudo comparando entre outros fundos, a gente vai falar um pouco sobre isso, e aí eles colocam aqui que a partir desse diagnóstico e nosso esforço em levar ao investidor elementos que possibilitem situar a nova fotografia do GARI 11 na prateleira adequada de fundos. Por quê? Porque aqui eles estão chamando, eles separaram entre fundo de desenvolvimento, fundo de tijolo e fundo de papel, e trazendo o GARI agora para um fundo híbrido, que é uma mistura. Então, eles até fazem essas explicações aqui, e depois na comparação que eles trazem, achei bem bacana. Opa, mudou aqui voltou para o slide anterior. Aqui eles colocam que o GARI entrou em várias carteiras recomendadas, Levante, Orama, Santander, eu não sei o que é esse C aqui, é a CM Capital Ativa, eu quero investir, Clube FI. Aqui, pessoal, é o ponto que eu tenho que chamar a atenção para vocês, que na minha visão é o que ainda precisa ser melhorado nesse relatório, o demonstrativo de resultado, porque ainda tem horas que fica um pouco confuso. Por exemplo, ele teve receita de locação diferente do mês anterior, mas o resultado é igual. Ficou confuso isso. Ficou confuso porque, obviamente, que tem. Eles até colocam aqui que. Onde é que eles explicam? Aqui, ó. Para facilitar o entendimento das informações apresentadas, trazemos a DRE, a linha receita de locação, que é a primeira, onde apresentamos o valor de locação atualmente contratada. De fato, não é a recebida, é a contratada. E receita de locação caixa é de fato o valor real
de locação recebida. Então, por exemplo, se a gente pegar fevereiro, ele teve uma receita contratada de 7 milhões, mas recebeu só 4. Agora está equilibrado, 4 e 4. Aqui está a contratada. Tá? Porque aqui também, pessoal, tem a questão do BRF Salvador, que ele tinha sido vendido, mas ainda tinha potencial de locação, mas não recebeu, então ficou um pouco confuso. E eu acho que eles podem melhorar essa questão, mostrar o quanto que o fundo ainda tem de receita, quanto que ele tem de reserva. Eu acho que eles podem melhorar essa questão do demonstrativo de resultado. Você, cotista, poderia solicitar isso para, já que eles estão aproveitando e fazendo as mudanças, mudar isso aqui também. Eu acho que seria importante para o futuro do fundo mostrar um pouco mais isso. Aqui o desempenho dele, a gente mostra que ele é colossal, e o aumento do número de cotistas também muito influenciado pelo Base 10, né, que ajuda bastante, que foi a mudança há 4, 5 meses atrás, então isso ajuda muito o crescimento do número de cotistas. Aqui, pessoal, é a estrutura que o fundo tem hoje, não adianta a gente, porque é a mesma coisa, 4 imóveis, 100% atípico, ainda não entraram os novos imóveis no portfólio, né, então tem o Souza Cruz, o BRF Pernambuco, o Air Liquid e o Rio Grande do Sul. Receita por locação aqui, pessoal, as mesmas coisas do mês passado, né? Então a gente tem os imóveis aqui, mas vamos falar agora sobre o novo apêndice, né? Que é como que o fundo vai ficar. Primeiro, o perfil de alavancagem caiu absurdamente, e esse é um ponto que eu sempre tenho chamado a atenção, porque eles fizeram antes dessa redução da alavancagem, que era por volta de 40%, porque obviamente tem a venda do BRF Salvador, que isso ajudou demais a reduzir a alavancagem. Eles colocavam a questão dos dividendos do fundo eram maiores do que todos, basicamente igual a parte dos fundos pares na média. Só que quando você tem um fundo muito alavancado, o dividendo ele está inflado, porque você tem obrigações com aquele fundo. Ele está recebendo os aluguéis daquele imóvel, porém aquele imóvel não é totalmente dele ainda. Então ele vai precisar pagar. Então isso vai fazer com que a receita diminua ao longo do tempo. Então quando você tem um dividendo alto num fundo alavancado, você não pode simplesmente comparar o dividendo com um outro fundo que não tem alavancagem, porque você tem que colocar isso na conta. Só que o que me chamou a atenção positivamente nesses últimos meses ele reduziu a alavancagem e manteve o mesmo patamar de dividendo. Isso é muito bom, mostrando que o fundo está muito redondo. E principalmente essa questão de CRIs, operações casadas, que é o CRI do imóvel, o aluguel que o imóvel gera, paga o CRI. Então isso é muito legal porque isso traz uma garantia muito grande, porém, lembrando sempre da situação do dia lá no LVBI, que também era essa mesma situação, a operação era casada, porque o fundo ele tinha uma parte para pagar, e essa parte para pagar era dependente dos aluguéis do dia, e o dia faliu, e aí acabou dando o problema que a gente viu. Então assim, a operação casada ela é mais segura, mas ela não protege completamente. Então isso a gente tem que ficar atento também, mas assim, é um ponto importante, e todas essas compras que ele vai fazer vai ser nesse esquema, uma parte que ele vai dar à vista e outra parte que ele vai fazer nesse esquema de operação casada. Então aqui o apêndice, né, com todos os imóveis. Então aqui a carteira adquirida, 20 novos ativos, novos inquilinos, onde chegamos e quem é o Gari na fila do pão. Então aqui são 843 milhões, um volte de quase 20 anos, assim, é muita coisa, é muita coisa. É um fundo que vai ter uma previsibilidade muito grande de receita e uma garantia de receita por um bom tempo. O cap rate, né, que é de 8% para renda urbana, 10% para logística, os inquilinos praticamente todos high grade, né, de crédito, Grupo Pão de Açúcar, Mateus e Analmara, 100% de contratos de típicos, como a gente já falou, e o potencial de destravar lucro com venda desses imóveis. Então ele se dispõe em várias regiões do país, o que é muito legal, né? Aqui todos os imóveis, né? E aquilo que eu falei, né? A questão do potencial de reciclagem da carteira, né? Que é a venda dos ativos. O fundo já possui proposta para venda de imóveis. A gente já falou isso, né? Que há alguns meses, que acho que, se não me engano, são 3 os imóveis que ele já possui. Aqui, pessoal, os imóveis da carteira, né? Passando por todos. Depois dê uma olhada, acho que vale a pena.
vocês olharem todos os imóveis, né? São todos bem bacana, né? As fotinhos. Então aqui os inquilinos, né? O Grupo Mateus, que a gente já sabe, conhece, o Grupo Pão de Açúcar, a Naumara. E aqui como que vai ficar, como era o Gari antes, o previsto, e como vai ficar hoje com 25 imóveis, logística renda urbana, 6 inquilinos, 15 de VOLT, 15,5, 100% de multa integral, ou seja, se qualquer um dos inquilinos sair, tem que pagar o restante do contrato. Alavancagem 24%, lembra que eu falei? O Square era 42, base de cotista 170 mil, liquidez 4,45 e dividend yield um dos maiores do mercado. Bem bacana, né? Aqui eles falam aquilo que eu falei para vocês, quem é o Gari na Feira do Pão, eles fizeram um baita do estudo comparando com diversos fundos, né? O Gari com a parte de híbrido, o KNRI, TVRI, ALZR, RBRP, SARI 11 com renda urbana, HGRU, TRFX, RVBA e VIUR, logístico HGLG, BTLG, CISPLG, BRCO, LVBI e VIUG, né? Os maiores fundos logísticos. E aqui eles colocam, né, a questão do maior dividend yield, né, do segmento, né? Se a gente for ver, comparar aqui com os outros, né, é o maior deles, mostrando que o fundo ele tem muito potencial. Aqui, ó, a parte do dividendo, assim, gostei bastante desse relatório. Aqui eles fizeram meio que uma tabela de sensibilidade para o fundo pro fundo de tijolo, né? Porque se vocês pegarem pelo preço da cota e o dividendo que ele está pagando, eles estão nessa faixa aqui de negociação, mas se ele chegar até 12,50, ele ainda vai pagar 8,4 de dividendo, que é um dividendo altíssimo se a gente for comparar com os pares. Então isso mostra que ele ainda tem um potencial de valorizar. Isso vai muito em função da taxa de juros que a gente tem hoje, né? Então esse é um ponto importante. E aqui a parte de previdência que não vem ao caso, né, que é outro ponto. Então, pessoal, assim, o relatório, o vídeo ficou um pouquinho longo porque é muita informação e parabéns à Guardian por esse relatório. Esperamos que ele continue assim e se tiver algum gestor aí assistindo, que melhore só um pouco a DRE, tragam mais informações. Usem como, por exemplo, a DRE do BTLG, que é uma baita DRE. Se vocês fizerem isso, acho que não vai ter relatório para bater o de vocês, beleza? Espero vocês no próximo vídeo.